Depois de um ano sem esta obra maravilhosa, o HB fez a boa, fez a maravilhosa. E tô vendo aqui, rapaziada, tô maravilhoso. Tô ansioso por isto. Maravilhoso não faz sentido nessa palavra, nesta frase. Enfim, para ver isto. Ah, que saudade desse magoado Bárbaro. Bença, bigorna. Ah, que felicidade. Queria que ela jurasse ser companheira em troca do anel. E a Misha falou que, é claro, ela sabia desde o início. O Bjorn sabia. Pode se encerrar esse contrato a qualquer momento. Ou dando de volta o anel pra ele, ou pagando 15... Ah, e se queres ver as outras partes, que eu já vi bastante desta obra, tá aqui o card, ou já passou, não sei. Tá na tela final, de qualquer forma, enfim. 15 milhões de pedras. E ela perguntou, o que tem nesse anel pra valer 15 milhões? O Bjorn falou que isso é uma barganha. Ele pode realizar o seu maior desejo. Ele pensou que não teria feito essa escolha se não tivesse jogado Dungeons... Ser quadrilionário, aí sim! Por quase uma década. Ele vai despertar Meu, o poder da isso. Misha. O anel do espírito congelado, número 9. Talvez com esse dinheiro desse para realizar o meu maior sonho. Mas é só uma possibilidade, na verdade. Em 1425 que ele recebeu, tem uma habilidade oculta. Já deixa o like, rapaziada. Deixa o like também aí. Comum acontece. Pode parecer uma opção praticamente sem sentido que nem dá dano destruir esse anel. Mas isso foi o que ele encontrou após várias tentativas. O anel do espírito... Esse tipo de jogo parece muito um jogo que saiu recentemente do Game Pass. Falecido Game Pass, atualmente é a mesma coisa que tá morto. Este joguinho daqui é um jogo que chegou a Game Pass, mas é a mesma estética, é uma paradinha de subir assim. Pô, o cenário é igualzinho, pô. Eu sei que essa parada das lutas em jogo de turno, realmente, talvez... Não sei, também nunca vi como é que o jogo é, na verdade, na realidade. Não, só vimos o Prota dentro, como é que é lá. Mas acho que não é jogo de turno, ou era jogo de turno que o Prota jogava. Se bem que não faz sentido não ser jogo de turno com essa gameplay, né? Se bem que Zelda, o primeiro Zelda, também tinha essa gameplay e não era jogo de turno. Enfim, o que tu acha? Acha que o jogo que o Bigorna estava jogando quando ainda estava na realidade era jogo de turno ou não era jogo de turno? Enfim, bora ver. Mas lembra um pouquinho, né? O cenáriozinho mais simplificado, mas lembra. O espírito congelado, quando é destruído, atinge condições especiais. Scadia, a besta mágica glacial, é despertada de seu selo. E ela estava pronta para fazer um contrato com a Misha, que, é claro, aceitou. Ela finalmente conseguiu seu contrato com a besta espiritual. Ela falou que mal pode acreditar que tá fazendo tão facilmente o contrato assim. E perguntou: o HB é a única pessoa das pessoas dos manhwas que vê uma mulher pelada e não faz nenhum comentário sobre. É a única. Perguntou pro Bjorn o que diabos é esse anel? E perguntou por que seu pai não falou sobre ele. O Bjorn falou que o pai dela provavelmente não sabia da existência dele. Um mago pesquisou isso por muito tempo e só descobriu recentemente. E a Misha perguntou como que ele sabia disso. E como colocou as mãos nesse anel? O Bjorn falou que não era pra conversar sobre isso. Mas ela perguntou desde... Uma pessoa burra lhe deu... E ela aceitou. Ela tá pelada. O Bjorn falou que tá tudo ali no canto, então mandou ela se vestir logo. E a Misha acabou de perceber que ele colocou novos equipamentos também, daqueles caras que morreram antes. Mas perguntou por que exatamente ela tava sem roupa. O Bjorn falou que, bom, ele que tirou as roupas dela. Ela ouviu dizer... Ih, rapaz, Bjorn, que isso? O brabo tá brabo mesmo. Os são destruídos quando você faz um ritual desse. A Misha perguntou por que ele perguntou... Na verdade tá bárbaro, né? Sobre casamento, então. Ele respondeu que se ela tivesse um marido, ele teria se ofendido muito com isso. E ela perguntou se não considerou o que ela achava disso. Ele falou que tava com pressa. E perguntou se ela não tem nada pra dizer. A Misha falou que sim. Ela agradeceu a ele. O Bjorn perguntou... Vou tirar a roupa? Tô zoando, não entendi. Só isso? E a Misha admitiu que uma vez ela tentou... você sabe? Tirar a própria... Opa! O YouTube não gosta muito que fale, mas... Eita, rapaz. Eu entendi. Ela tentou, sabe? E de alto... Já deu pra entender, Gabriel. Ninguém empurra aqui, acho. Sabe? E falou que quando isso aconteceu, o seu pai a encontrou e salvou sua vida. Não é uma história bonita. Ela não deveria ficar grata, até porque quando acordou, a primeira coisa que o pai da Misha disse pra ela é que se fosse pra morrer, era pra ser dentro do labirinto, pra não desonrar a família mais do que ela já faz. Caralho! O Bjorn pensou que é uma família bem mais maluca do que ele pensava, viu? Então foi por isso que a Misha veio parar no labirinto. Ela não veio pra morrer como seu pai queria, veio pra fugir daquela casa maldita. Também pensou que se ela se tornasse uma grande exploradora, mesmo sem uma besta espiritual, e fosse reconhecida, talvez seu pai a perdoasse. Ela ainda não sabe se isso aqui vai fazer o seu pai a reconhecer, mas sente que... isso vai! Pô, se não for, nada mais faz. Pô, uma besta absurda. Boa coisa. Por isso ela agradeceu muito ao Bjorn. Ó, louco, referência japonesa. Sim, 90 graus.
graus, brabo. Esquecer desse favor até o dia que ela morrer. O Bjorn perguntou se ela jura por seu deus guardião, e a Misha falou que sim, jura pelo seu deus guardião. Ah, não, Como já tô sem explicado água. antes, as bestas espirituais cedem o poder de invocar, fortalecer ou poderes especiais. No caso da Misha, foi fortalecimento. Com os seus socos mágicos, ela conseguia derrotar os espectros facilmente, mesmo que eles não louco! tivessem um corpo físico. Braba! Finalmente eles podem derrotar essas criaturas malditas. Só que ainda assim ela não estava muito acostumada com essa sensação ainda. O Bjorn pensou que com ataques e atributos, a Misha agora consegue Quando vem uma coisa nova, normal, não estamos habituados. Isso é com tudo, né? lutar sozinha, mas assim como existem níveis de selos espirituais e de magias, as bestas espirituais também têm seus estágios. A Misha ainda tá no nível 1, por isso não consegue imbuir a sua arma com atributo. Tá tendo que lutar no soco. E a Misha falou que tinham muitos espectros aqui, por isso eles meteram o pé. O Bjorn pensou que Justo. a verdadeira sobrevivência começa agora. Por volta de 11 horas se passaram. Durante esse tempo, eles evitaram grande parte das lutas desnecessárias. Mataram lâmpadas. Oxi! O cara tá uma pata ao contrário? É proposital ou é bugado? Que essa pata aqui tá ao contrário? Não tá, não? Durante esse tempo, Se eu for machucar assim, não vai conseguir arranhar o bigorna, por exemplo. Porque tá ao contrário. A lâmina, a parte que era pra fincar, tá nas costas. É como tentar dar-te um soco assim. Tentar apertar a tua mão, tua cabeça assim. Vou apertar a cabeça, vou apertar a cabeça. Não faz sentido. eles evitaram grande parte das lutas desnecessárias. Mataram lâmpadas de bruxas, ursos, corujas e vários outros espíritos. No final, Cada a vez Misha dando um tava TP. derrotada, mas o Bjorn Porque pra quem não lembra, rapaziada, toda vez que tu matas um bicho neste mundo, recebe um XP. E um XP neste mundo é bastante. Não fica com esse pensamento de outros jogos. Porque neste jogo aqui, um XP é coisa pra estava caramba. coletando vários cristais mágicos. Ele pensou que ainda bem que não encontraram um monstro de rank 7. E também não tem nenhum sinal de que a desgraçada da Elisa esteja por perto. Mas o anel do espírito congelado desapareceu enquanto a Misha despertava. A ausência do anel ativou a habilidade passiva do golem de corpos. Ou seja, o equipamento dele já tá se corroendo inteiro. Até o peitoral Vixe, é dele, verdade, tem escudo isso. feito de Litinium Tier 2 já perderam o brilho. Ele vai perder muito dinheiro com reparos. Outra coisa ruim, ele não conseguiu nenhuma essência com o atributo nesse tempo todo. E ele consegue ver que a Misha tá cada vez mais cansada. Nesse ritmo, as chances dele saírem Pô, é normal. Ela tá numa correria gigantesca. E segundo, ela também tá com dificuldade em conter o seu poder, porque ela não tá habituada a ter poderes, então ela não tem controle sobre eles. Então, sempre que ela usa tudo. É tipo uma pessoa que ganha super força. Ela não vai conseguir manusear uma força tão grande de uma vez só. Ela não tem o hábito de manter a força mais branda. Ela vai usar toda a força de uma vez só. Então vai se cansar mais rápido. Ela não tem aquele treinamento do que o Deku teve, por exemplo, em Boku no Hero, que eu acho que é um bom exemplo. Que ele teve muito trabalho para conseguir usar pouca força do seu poder constantemente. Então é esse mesmo tipo de treinamento que ela precisa agora. vivos daqui são bem Minha opinião. baixas. Já fazem mais de Minha 12 suposição. horas que eles entraram na floresta da Rapaz, bruxa. 12 Por isso, horas? os efeitos do lugar foram fortalecidos. E o Bjorn falou pra Misha amarrar essa corda na cintura. Se acabarem caindo, podem achar um ao outro. Daí o efeito anormal do olho da bruxa foi aplicado neles. De agora em diante, não poderiam parar por nenhum segundo. O debuff de campo Olho da Bruxa faz com que o monstro de 7º rank Caníbaro apareça diante de você se ficar parado no lugar por muito tempo. Então, eles estavam há mais de 70 horas na floresta da bruxa. O efeito Ui! Como sobrevive foi isso? reforçado. O olho da bruxa foi pro nível 5. Já fazem mais de 60 horas que o grupo se separou. E eles ainda estavam 70 horas! perdidos. Depois que o olho da bruxa ativou, não pararam pra descansar uma vez sequer. Leva uns 10 minutos pro Caníbaro aparecer quando o olho tá no nível 5. Então eles não podem se dar ao luxo de dormir. A única coisa Ela consegue. É só ficar em cima das costas do Prota. O Prota deixa aqui e ela dorme. Na vez do Prota é que não sei como é que vai ser. Mas ela conseguiria. que mudou desde que começaram a vagar pela floresta é que ele e a Misha se amarraram por uma corda. Agora podem se encontrar. E a Misha falou pro Bjorn ir um pouco mais devagar. Ele sabe que a condição dela piorou bastante. Ela não tá com ferimento. Coloca ela
nas costas, Prota. Tu tá de boa, tá tranquila. Ah, tá com um sorzinho aqui, mas também nada demais. Comparativamente é ela. Usou doente, ela só tá exausta. E ela tava muito, muito lenta. Por isso o Bjorn falou pra subir nas costas dele de uma vez. Quase sentiu melhor se descansar um pouco. Ela não queria, mas ele pegou a força e colocou ela igual um saco de cimento no ombro de novo. Vem muitas vezes meu irmão assim. Normalmente ela resistiria, só que ela não tem forças pra isso. E a Misha agradeceu bastante por isso. Então já faziam 87 horas que eles estavam na floresta. O efeito foi reforçado e o olho da bruxa foi aumentado pra nível 6. Já faziam 17 horas que ele estava carregando a Misha, exceto nas horas das batalhas. Ele também estava chegando no seu limite. Até que de repente uma voz o chamou, perguntando por que ele não deixa a Misha pra trás. Resolveria o maior problema dele. E perguntou se por acaso não vai nem tentar seduzi-la. E o Bjorn percebeu que essa é a ex-namorada dele. E não parece ser uma ilusão. Mesmo Tu foi tomar um acerto? Oi? sabendo que é. A ex dele falou que ele é tão safadinho e perguntou o que ele tá pensando agora. Ele sempre tenta saber de tudo, esse é o problema dele. Isso é muito injusto. Ele nunca Tá tendo alucinação? O que é isso? tenta falar com os outros sobre ele. E o Bjorn pensou que se lembra Oxi, ela desapareceu do ombro dela? Oi? pra bem dessa maluca. E a ex dele falou que conhece cada curvinha do seu corpo melhor do que ela. E ela tava claramente Rapaz? Que é isso, moça? tentando seduzi-lo e enfeitiçá-lo. Tava quase Deu pra ver. funcionando. Na verdade, funcionou. Ele tava completamente encantado por ela. Até Encantado? Não parece? a Misha aparecer e dar um socão na beiça dela. Ela simplesmente cacetou a ex do Bjorn de porrada. A Misha falou que se livrou da Dríade. Agora ele tinha que voltar à realidade. E ele se perguntou como é que é Dríade. Então o status de cativação foi cancelado. A Dríade foi derrotada. O Bjorn pensou 2 que era XP, uma ilusão brabo. tão vívida. Não era um efeito de campo, era uma habilidade. E ele agradeceu muito a Misha por isso. Estaria acabado se não fosse por ela. Só que então Tá recuperada, agora eles sim. se depararam com outro grupo de exploradores. O Bjorn pensou que é a primeira vez que se deparam com outros exploradores, desde que se separaram. E é Pera, agora que eu parei pra pensar. Como é que eles sabem quantas horas passou? Desde que eles entraram nessa coisa aí, não dá pra ver o sol. Então nem por aí dá pra contar. Rapaz, claro que ele estava temendo que fossem atacados. O grupo perguntou se Parece eles se que não. separaram de seu time. O Bjorn falou que sim, mas pensou que a cara deles são muito simpáticozinhos, principalmente esse carinha aqui do meio. não deveria confiar nesses caras tão facilmente. A Misha falou que estão a salvos agora, mas o Bjorn falou pra ficar paradinha. E o grupo de exploradores falou que não é mal não. Eles têm filhos por Aí, são malvados, certeza. Quando diz, sou mal não. Porra. Ai, tu lasca, irmão. Eu confio em ti. da idade deles lá na cidade. E até ofereceram uma ajuda, mas o Bjorn falou, não, obrigado. É até mais perigoso se eles tiverem filhos. Isso porque tem crianças pra alimentar. Significa que fariam de tudo pra ganhar dinheiro. Mas a Misha falou que poderiam ajudá-los. E o Bjorn mandou Não. ficar quieta. Ele pensou muito nisso. Como agiria se acabasse cruzando com exploradores? A conclusão dele era sempre pedir por ajuda. Ele prometer uma recompensa, talvez dê certo. Ele precisa saber que tipo de pessoas são antes de negociar. Ele se apresentou como filho de Jandel, Bjorn. E o desbravador do time se apresentou como Hans Stove. E o Bjorn perguntou se tem outro Hans. O Hans Stove falou que Beleza, Hans. Pra quem não lembra, o Hans, o maravilhoso Hans, que patrocinou o Prota, que deu tudo com o Prota até atualmente. Porque o Prota matou ele. Isso é detalhe. Mas é verdade. nome bem comum, né? O Bjorn se perguntou Pensa, por que tem Hans. tanto Hans nesse mundo. E é um nome super suspeito. Eles têm 2 guerreiros, 2 arqueiros e um desbravador. Isso é extremamente perigoso. E o Bjorn perguntou se a Misha confia no julgamento dele. E ela respondeu que Ai, que saudade sim, deste talvez ele manhwa. esteja sendo um pouco paranoico, mas esses caras são suspeitos. O Bjorn falou que eles precisam sair daqui. O Hans perguntou se não precisam da ajuda deles. O Bjorn pensou que precisa, mas seus instintos estão gritando perigo agora. E falou que eles dois vão se virar, não precisam de ajuda. Só que é claro que no momento que se viraram, uma flecha foi disparada. O Bjorn a bloqueou porque ele sabia disso. O arqueiro perguntou por que a velhinha fez isso? E ela perguntou se não tá vendo. Velhinha? É mulher? Jurava que era homem. Ele é feito de litínium,
Deve valer uma bela grana. Mas o arqueiro falou que eles são exploradores também. O Hans falou que se ele não aguenta, é melhor que caia fora. A mochila daquele bárbaro também é expansível. Eles não têm grana pra comprar aquilo nem se ralassem o ano inteiro. E o arqueiro falou que não pode fazer isso. Mas os cavaleiros toparam, dizendo que não era a primeira vez mesmo. O Bjorn pensou que são 5 contra 2 e eles estão exaustos pra cacete. Além de que eles têm um desbravador. Vai ser Estão não, ela já deve ter dado uma descansada, né? fácil pegarem eles se saírem correndo. Só tem um jeito de sair dessa. Eles precisam ganhar tempo. O Bjorn falou pra então negociarem. Ele dá a mochila e o escudo e poupam suas vidas. E a Misha falou pra matar o bárbaro e não ela. Ela é uma Que desgraçada! Que desgraçada! A pouco disse, não, eu vou um favor que eu vou lembrar pro resto da minha vida. 2 minutos depois, mata ele! Mata ele não, mata ele! Coisa de uma tribo, enche eles de grana se deixarem ela viva. E o Bjorn ficou impressionado com essa atuação. Ou talvez ela estivesse falando sério. E o Hans perguntou se ela é realmente uma princesa. A mulher falou pra matar os dois de uma vez. Se saírem daqui, eles vão ser denunciados. Então os cavaleiros e o desbravador partiram pra cima. E o Bjorn pensou que já deve estar na hora certa. O caníbaro foi invocado pela maldição. O Hans perguntou há quanto tempo esses burros estão perdidos aqui. E o Bjorn falou pra Misha se agarrar bem nele. Então eles saíram correndo juntos, passaram pelo caníbaro e foram na direção da equipe pro Bjorn amassar a cabeça do Hans. O Bjorn pensou que isso é ótimo. Eles atraíram a atenção do caníbaro. Agora o problema é deles. Então o caníbaro usou sua habilidade pra transformar tudo num campo minado de bombas mágicas. E o Hans falou pra focar em matar o caníbaro por enquanto. E o Bjorn, enquanto corria, sabia que não desviaria dessas minas de mana. Então ele pisaria nelas enquanto corre mesmo. Daí saiu explodindo o pé dele pra tudo que é lado. E o caníbaro invocou seus cães raivosos. E depois disso, mais um Hans morreu. Terceiro pra conta já. Os outros cavaleiros É o morreram. terceiro? Rapaz. Morreram na mesma hora, explodindo ou tomando flechada. A mulherzinha que antes estava toda, ai, quero te matar e pegar seu dinheiro, agora estava apavorada. O Bjorn pisou numa mina e ainda tomou uma mordida de um cachorro na perna. Mas ele usou uma explosão de carne pra matar o bicho. Daí ele percebeu que não conseguia sentir mais o seu tornozelo, porque ele perdeu o pé. E ele pensou que tinha de mudar de... Perdeu o pé? Pronto, tá andando assim agora? Caralho! É bárbaro mesmo, não tá nem se importando. de planos agora. E ele falou pra Misha cuidar daquele bicho agora. E lançou ela que nem um Pokémon. Misha, eu escolho você! E com sua faca. Pensei que ela tinha por dentro um braço do músculo, compreensiva, da panturrilha, alguma coisa assim. Mas não pé. E poder espiritual, ela conseguiu dissipar o caníbaro. Ele não deu XP porque ele não morreu, porque ele apareceria de novo se eles ficassem mais 10 minutos parados. E a última viva daquele grupinho tava pedindo por ajuda, misericórdia. Ah, vai se lascar, moça! E a Misha falou que paga ela quando sair. E a matou ali mesmo. Enquanto isso, o Bjorn estava se curando com a essência do vampiro. Uma lesão desse nível não era nada pra ele. O pé dele voltou. É verdade, ela se regenera. Tinha esquecido. Ficou muito impressionado. Poder do vampiro. Que ele nem usou uma poção de alta qualidade pra isso. O Bjorn pensou que a essência vampírica e o poder regenerativo natural do selo imortal dele, assim como a habilidade ativa imortal, faziam um belo trio. Ela perguntou o que exatamente ele é. Ele nem parecia estar com dor também. O Bjorn só falou que tem uma mentalidade bem forte por ser um bárbaro. A Einar também nem reclamava quando tomava poções. Então ele colocou novas botas porque as outras explodiram, amarrou de novo a corda e falou pra Misha que eles têm que sair daqui antes que mais caníbaros Verdade. apareçam. E ela perguntou como que ele sabia que os exploradores eram perigosos. O Bjorn falou que um dos caras se chamava Hans. E ele não curte esse nome. A Misha ficou muito confusa. Foi por esse motivo? Mas ela falou que Foi. nunca imaginou que aquela senhora faria uma reviravolta dessa. Também não. O Bjorn falou que se não parecessem fracos ou se não tivessem equipamentos caros, talvez ela fosse uma pessoa completamente diferente. Mas ela foi a primeira a atirar. Ela é muito. Essa moça era muito parecida com uma rua que o HB também narrou. Infelizmente já não tá no canal do HB porque né, foi apagado. Mas era uma rua do Rim. O Rim tinha um amigo que era meio padre. Foi numa aventura que tinha uma aranha gigante. Esse amigo tava lá no grupinho do Rim. É um meio. Acho que ainda não é padre, é só um. Não é bispo. Bispo é acima. É acima de padre, né? Enfim, eu não sei os ranks das religiões, enfim.
neles. E o Mas já é Bjorn qualquer coisa perguntou assim. qual exatamente é o motivo pra É ele estar religioso. no labirinto. A Misha falou que é por dinheiro. E ele falou que é Lembrava exatamente muito o mesmo essa motivo velha. pelo qual eles entraram também. O dinheiro é uma maneira eficiente de se proteger, especialmente num mundo onde você morre se não pagar as taxas e impostos. Ela não estava protegendo só a própria vida, ela tinha filhos também. A Misha falou que tá aprendendo muita coisa com essa exploração, viu? Então, bem Já mais postei tarde, uma roda do eles rim? finalmente Acho que não. encontraram o único lugar seguro na Floresta da Bruxa, a Cabana da Bruxa. E o Bjorn pensou, por favor, que nada ruim acontecesse dessa vez. A Cabana da Bruxa é gerada aleatoriamente na Floresta da Bruxa e permanece naquele local por 8 horas. O efeito de Bom. campo será temporariamente Teleporta ela? Como assim? desativado ali. E se eu ficar lá dentro enquanto ela desaparece, o campo, esse local, começa a crescer árvores ou fica uma poleireira vazia? O chão também desaparece, como se tivesse caído um meteoro? Fica uma cratera só? Eu queria entender. O que acontece com esse espaço em si? Tu é expulso e quando percebes que está uma coisa normal? Uma zona segura. É difícil de achar, mas é a única área de descanso dessa floresta. Demoraram um bom tempo pra achar. mas Parece uma graças expansão ao de olhar domínio. aguçado da Misha, Ô louco, tem cama? acharam a cabana mais rápido Lareira. possível. Eles têm 53 horas até o fechamento do labirinto. Daí eles entraram na cabana da bruxa. Era como uma cabana no coisa meio de um boa. grande jardim bonito, iluminado pelo sol. E a Misha estava toda animada, mas o Bjorn falou que já tinha gente ali. O número máximo de pessoas que podem entrar na cabana são 5. O portal para entrar fecha quando o número é atingido. E ele fechou atrás deles. Daí o Bjorn se deparou com um cara caído. E ele tava com aquela desgraçada da Elisa. Tá parecendo um mendigo agora. E se perguntou o que aconteceu com ele. A Misha falou que tem gente lá dentro. Parecem os caras de antes. O Bjorn falou que vai nocautear esse aqui primeiro. Daí ele esmagou o crânio do cara. E a Misha falou que achou que ele ia só nocautear. E mais tarde o cara tava vivo. Que de isso? fato, só que Ela sobreviveu! tava todo surrado. Ela falou que tá surpresa que ele ainda tava respirando, sinceramente. Mas não acha que vai durar muito tempo. Então, propositalmente, o Bjorn usou uma poção de cura pra causar dor nele e acordar os 3. E o cara falou que ele é o bárbaro de antes, não é? Foi tudo mal entendido. Eles estavam sendo enganados por aquela maldita. Quando alcançaram o grupo do Bjorn, só tinham 3 deles. Não queria que continuasse fugindo, por isso feriram o cara que tava rastreando, o Hotmiller. Daí do nada uma espécie de luz empurrou todo mundo pra trás. O explorador deles tinha sido morto por uma lança de gelo na cabeça. O Bjorn pensou que então o Rickrod e o resto do grupo conseguiram fugir. E aquele grito foi do Hotmiller se machucando. E o cara continuou dizendo que quando o explorador deles morreu, não conseguiram mais perseguir a equipe deles, então vagaram por aí. O problema começou no segundo dia depois que o explorador morreu. A Elisa revelou sua verdadeira face e começou Maldita a de sacrificar novo. o grupo. E disse que tudo isso aconteceu como resultado daquela maldita os enganando. Ele não estava fazendo Óbvio. isso com o Bjorn e seu grupo de propósito e pediu misericórdia. E a Misha falou pro Bjorn que não vai opinar. Ele tem que fazer o que achar melhor. Mas ele realmente não sabe o que fazer. Ele matou várias pessoas depois de vir pra esse mundo. Mas só quando sua vida dependia disso. Mas esses caras não mataram ninguém. Só tiveram problemas por conta deles. O Bjorn tá diante de uma verdade. situação bem diferente. Ele se perguntou Mas que é mais ética do que sobrevivência. se vale a pena matar eles? Não que os outros não tivesse ética envolvida, mas aqui é muito mais determinante. Ética do que sobrevivência. É como se fosse uma barra. Aqui é sobrevivência, aqui é ética. Tá mais pra aqui do que pra aqui. É isso que eu tô falando. Se viu num tribunal diante dele na vida antiga e diante do Bjorn. O Bárbaro falou que eles Que iam causar genial. problemas no futuro. Era pra matá-los. Mas o protagonista falou que isso é errado, não deveria matá-los. O Bjorn falou que isso só se aplica ao mundo que eles costumavam viver, num mundo civilizado. Perguntou pra Misha o que ela acha disso. Ela respondeu que não confia nesses caras. Se foi um erro ou não, tentaram matá-los. E ela aprendeu que isso não é algo que se deveria perdoar. O Bjorn pensou que a cabeça dele estava clareando agora. É o que diz aquele ditado: quando em Roma, faça como os romanos. E ele não quer acabar morto. Pode ter sido um erro dessa vez, mas ele se arrependeria se não os matasse aqui. Então ele conseguiu uma conquista por matar 10 vezes. Ele aumentou sua estatística mental permanentemente em mais um. Ele sabia, desde o momento que abriu os tá olhos valendo. nesse corpo, Ganhou XP, tá bom. e teria de carregar um novo nome e uma nova mentalidade. Agora ele tem de viver como um verdadeiro bárbaro. O único jeito de sobreviver aqui. A Misha perguntou se ele tá bem. Ele tá tremendo? O Bjorn falou que ele tá bem e mandou pegar os equipamentos. Mas a Misha perguntou o que ele tava fazendo logo em seguida. O Bjorn falou que eles têm que fazer isso pra sobreviver. Então ele queimou os corpos na fogueira da cabana da bruxa. Esse sacrifício Mas vai ficar o osso, pô. Acha que o osso vai queimar? faria a cabana ficar mais 8 horas aberta. O Bjorn pensou que isso é igualzinho o jogo também. Eles podem descansar por um bom tempo aqui dentro. Ele falou que então dormiria na cama primeiro. Daí ele só se jogou de cara. Era confortável, bem melhor do que dormir no chão.
Eu acho que não vai ser confortável. Tu não vai respirar? E ele pensou que nem é mais irônico. Quanto mais ele se entrega ao estilo bárbaro, melhor consegue se comportar como um humano. Então nessa hora ele se lembrou da sua ex-namorada. Ele trabalhava o dia todo, quando saía pra encontrar, falando passavam dela. tempo juntos e ele era feliz desse jeito. Quando ele acordou, tava ofegante, se perguntando por que sonhou com isso, vivendo num corpo monstruosamente forte como esse, lutando contra monstros e pessoas pra sobreviver. Olha dormindo na perninha dele. Que fofinha. Essa é a sua realidade agora. E ele percebeu que dormiu por umas 7 horas. E a Misha tava no colo dele. E ele falou pra ela acordar. E ela pediu mais 5 minutinhos, vai. Daí ele começou a sacudir ela e ela falou, tá. Pô, mas deixa ela também um pouquinho, coitada. Vai desprendendo dela pouco a pouco. Calmou. Pô, sacanagem isso. Eu sei que tu não é namorado dela, mas, pô, vai com calma, né? Vai com calma. De graça. Tá bom. Então faltavam mais 20. Lembrando que ela ficou 70 horas andando. Direto, sem poder parar por 10 minutos. Então, ela tá no mínimo exausta. Horas pro labirinto fechar. E 1 hora até a cabana fechar. O dia finalmente chegou. Eles só tinham de aguentar mais um pouquinho pra sair dessa floresta maldita e voltar pra civilização. A Misha falou que essa expedição foi um sufoco. A primeira coisa que ela vai fazer quando voltar é tomar um bom banho. E o Bjorn, sinceramente, não sabia o que faria. Mas quando saíram da cabana, ele se... Que tal falar com a Elfa que tu não falou, de graça? Que tal falar com a Elfa que tu não falou? É Elfa? Acho que é Elfa. Aquela do cabelo branco, que não é Bárbara. Depararam com um céu completamente diferente. Um eclipse vermelho. O Bjorn pensou, Lascou. sabe que merda é essa? Quando se completa... Quando tinha isso em algum modo do Minecraft, eu já ficava tudo aterrorizado. Certeza. 7 sacrifícios para a cabana da bruxa, o Lorde do Caos, Riakis, começa a percorrer pelo andar da floresta da bruxa. E ele é o boss supremo desse lugar. O Lorde do Andar é um monstro que age como boss de um campo inteiro. No jogo eram chamados de Mestres dos Andares. E cada andar tem seu próprio mestre. E a Misha falou pra parar de piada. Ela ouviu dizer que esse andar não tinha um mestre. O Bjorn falou que não é que não tem. É que o método pra invocá-lo foi mantido em segredo. Porque se algum maluco maldito tivesse decidido invocar ele, não teria acabado apenas com algumas mortes. E ele sabe que o mestre desse andar é o Lorde do Caos, Riakis. E simplesmente todos os outros monstros do andar se esconderam dele. O Riakis massacra tudo o que ele vê. E o portal foi temporariamente desabilitado. Quando ele chega, fugir não é uma opção. Se você tá no 3º andar quando esse bicho aparece, é melhor se preparar pra morrer. A Misha perguntou o que Como assim? Preparar pra morrer? Que isso? fazem se ele aparecer então? O Bjorn falou acabou. que isso provavelmente é por culpa deles. Uma das condições para invocar ele são os sacrifícios na cabana. Ele pensou que faz mais de 10 anos desde que esse monstro foi invocado aqui. Então achou que queimar apenas 3 pessoas não seria um problema. E pensar que alguma outra pessoa já tinha queimado 4 cadáveres. A Misha falou que vai todo mundo morrer por culpa dele. O Bjorn falou pra nunca dizer isso pra ninguém. Se souberem que foram eles que invocaram, eles vão se ferrar muito. A Misha falou que agora vai morrer por causa desse bárbaro. O Bjorn falou que pelo menos o debuff foi desfeito, então vai ser mais fácil caminhar pela floresta. Eles vão sair dali o mais rápido possível. Eles vão agora na direção do habitat dos... Será que tem alguma benção ou será que se o Prota matar ele consegue alguma coisa legal? Zork. E é explicado um pouco sobre o clã de Jarl. Será que tá na build do Prota, é isso? Que são ativos nos andares acima do 6º e possuem centenas de membros. Se trombarem com o Riakis, com certeza vão morrer. Então, se quiserem ter uma chance de sobreviver, tem de ficar próximos do clã de Jarwi. Ele imagina que nem todo mundo do clã deles estaria no 3º andar, mas acha que pelo menos 10 times devem estar ali para manter o controle. E o pessoal do clã tava pedindo, por favor, por ordem! Tava um completo caos ali. Tinham várias pessoas reclamando, se reunindo, e um dos homens do clã falou que aqui é seguro. A sacerdotisa deles acabou de ativar a proclamação Destruição do Mal, e os investigadores estão mantendo a vigília. Eles sabem que o labirinto do 3º andar vai se fechar daqui um dia. Até lá, eles do clã de Jarwi, como descrito no contrato com a família real, vão dar o seu melhor para garantir que a maior parte possível deles possa retornar. Porém, se houver alguém que não siga as regras ou cause conflitos, não terão outra escolha a não ser expulsar essas pessoas. O Bjorn pensou... Quais seriam as regras? Ele falou necessário. Eles podem descansar um pouco graças a essa proclamação. Ah, meu Deus do Prota até que tá aguentando banho, é corrosão. Proclamação da sacerdotisa. A destruição do mal é uma das habilidades essenciais de uma sacerdotisa, que permite que humanos entrem e saiam livremente, só que monstros nunca podem entrar. Então é só não fazer bagunça que eles não são expulsos. Mas é claro que não vão baixar a guarda. Em breve terão aquele problema. Ele perguntou se a Misha é confiante em seus ouvidos. Ela falou
falou que recebe alguns elogios sobre ele às vezes, só isso. O Bjorn perguntou se a audição dela é boa. Ela respondeu que sim, ela tem uma ótima audição. O Bjorn falou pra ela então ouvir as conversas ao redor e pra informar alguma coisa útil. O pessoal tava só comentando sobre o Hyakkys, dizendo que ele não aparecia há 10 anos e disseram que tinham sorte que o clã de Jarui tava ali. O Bjorn pensou que vale a pena apostar nesses caras pra saírem vivos daqui. E mais tarde a Misha tava capotada em cima do Bjorn. Justo. Ela deixou ele cair. E a Misha perguntou se tinha alguma coisa de errado. O Bjorn falou que em breve vai ter. Tem gente demais ali. Deve ter pelo menos umas 500 pessoas. Deve ter provavelmente mais 50 que são do clã de Jarui. Primeiro, eles vão apenas observar e ver como controla a multidão tão grande assim. Aquele homem voltou dizendo que graças à destruição do mal, essa é a única zona segura no terceiro andar. Então a sacerdotisa gostaria que eles expressassem seu respeito a Deus. 1 milhão de pedras por pessoa. Devem pagar aqui e agora. O Bjorn Que desgraçado! Bem inteligente. Tem certeza de que não tem nenhum explorador que ande por aí com 1 milhão de pedras nos seus bolsos. Então eles vão ter de pagar com equipamento. E o homem disse que os 1 milhão é em respeito a Deus e também uma taxa pela proteção deles. Eles perderão alguns equipamentos e poções, mas tem a eles, o clã de Jarui pra cuidar, então não tinha que se preocupar. O Bjorn estava preocupado sim. Destruição do mal era uma habilidade bem forte, mas nada comparada com o mestre do andar. Não vou conseguir mantê-lo ocupado por muito tempo, mas eles vão seguir as regras. Então falou pra Misha tirar da bolsa o que eles não precisam muito. Bom que eles têm equipamentos de Os materiais dos outros. vários defuntos aqui guardados. Só que é claro que tinha outras pessoas insatisfeitas, dizendo que 1 milhão de pedras era ridículo. Então o pessoal que não quis pagar a taxa de proteção simplesmente saiu da barreira. E a Misha já Vazou. entrega o pagamento deles. O Bjorn pensou que 300 pessoas ficaram aproximadamente, ou seja, o clã de Jarui já tá com 300 milhões de pedras. Eles simplesmente multiplicaram o dinheiro. Tem menos pessoas aqui. A oportunidade é a melhor altura para ganhar dinheiro, pô. O desastre já é a melhor altura para faturar, pô. Não tem como. E ganharam dinheiro. 2 coelhos com uma cajadada só. Só que no fim, ainda precisam rezar muito. Porque se o Hyakkys aparecer, será o fim de todos eles. Já que o terceiro andar é grande, imagino que pensaram que seria mais provável o Lorde não passar por aqui. Mas ele prefere se preparar para o pior cenário possível. Então, às 7h07, mais ou menos umas 5 horas até o labirinto fechar, começou a chuva do desespero. A habilidade passiva do Lorde do Caos Hyakkys. Tá Todos chegando. debaixo dessa chuva recebem um atributo de dano prolongado, que reduz a resistência de todos os personagens. Além de que a exposição prolongada ao atributo do Caos possivelmente dá o debuff do Caos. E a Misha tava apavorada, porque o Hyakkys apareceu diante de todos eles que estavam dentro da barreira. E o pessoal ficou extremamente desesperado, é claro. Aquele homem da Jarui falou que, bom, tudo acabou desse jeito. Os danos dessa expedição vão ser avassaladores, mas eles vão usar tudo o que prepararam. Pergaminhos de suporte de concentração, pergaminhos de suporte de regeneração, itens sagrados, mágicos. O Bjorn pensou que eles tinham todo tipo de pergaminho do tipo buff, itens numerados e equipamentos também com buffs. Dentro de 1 minuto, usaram itens que custam centenas de milhões de pedras. E o líder falou para usarem com moderação, mas eles vão voltar vivos. E o Bjorn se perguntou se esses caras realmente querem lutar contra o Hyakkys. Então ele não foi o único que se preparou para o pior. É a primeira vez que esse fato o deixou feliz. Essas pessoas... Serião? Por quê? Ah, porque ela é bárbara. Várias vezes para chegarem a esse ponto. Não pode ter sido somente através da sorte, né? E o líder da expedição falou que vão parar Hyakkys. E o Hyakkys começou o seu ataque avassalador. O pessoal do clã de Jarui... Eu acho que não vou tancar, mas nem ferrando. Fui comer, voltei, então bora continuar. Jarui estava com a sua formação pronta para lutar contra o Lorde do Andar. Mas é claro que várias pessoas morreram nesse meio tempo. E o líder falou para não se distraírem e focarem na batalha. E o Bjorn pensou que na situação atual, um guerreiro foi morto instantaneamente ao ser esmagado. Rapaz, assim? Rapidão? Morreram para o sopro de Hyakkys. E o pessoal tava reclamando ainda, dizendo que eles cobraram uma taxa sem nem saber protegê-los. Mas o Bjorn pensou que não sabem do que estão falando. O clã de Jarui tá realmente fazendo o melhor que podem. Os guerreiros mantendo a posição de vanguarda. Magos segurando Hyakkys no lugar, mas ele liberou seus poderes inerentes. E o Bjorn estava preocupado com isso, mas parece que eles sabem sobre a Esfera Sombria. O líder falou para destruir aqueles orbes primeiro, imediatamente. O Bjorn agora tem certeza de que sabem sobre a segunda fase dele também, porque estão controlando seus ataques para prevenir isso de acontecer. Ou seja, eles sabem como derrotar o Hyakkys. Nesse ritmo, eles podem até... então não passa pela segunda fase, quer ir direto? É tipo, quando tu dás um combo tão forte no bicho, que ele passa da segunda fase e vai logo pra terceira ou morre direto? Viver. Tem 1 hora restando até o fechamento do labirinto. Umas 11 pessoas do clã de Jarui morreram, o que é mais ou menos 20%. É que é um jogo que faz sentido isso acontecer.
não é um problema tão grande a ponto de terem resultados horríveis, mas é o suficiente para deixar todos em desespero. Cada vez que Hyakkys entra em fúria, os exploradores que pagaram as taxas morrem. Na opinião do Bjorn, é culpa deles mesmo por ficarem se distraindo e assistindo a batalha acontecer bem de frente, né? A Misha falou que a situação não tá muito boa e perguntou se eles não têm que fazer nada. O Bjorn falou que tava pensando no que fazer ainda. Tava difícil com tanta gente gritando de pânico. E nesse momento, o pessoal que tava em pânico falou que precisava Meu Deus, que imagem legal! equipamentos para sair daqui ou lutar. Então todos olharam pros seus equipamentos ali do lado. E o Bjorn falou pra Misha que tem que sair daqui agora. Isso porque o povo começou a lutar contra o clã de Jarwy. E o Bjorn pensou que isso estava fadado a acontecer, já que não tem como um explorador comum saber como derrotar o Hyak. E uma guerra começou, simplesmente. No caminho eles se depararam com os espíritos do caos de Hyakkys e tiveram de sair correndo. O Bjorn sabia que se chegassem naquele ponto, ficariam longe do centro da floresta. Mas Hyakkys obteve sucesso ao absorver o seu poder. O efeito de campo Fenda do Mal foi ativado. Vixe, faz dentro de um raio de 5 quilômetros. Todos eles foram pegos. Nem dentro é raio, então é um círculozão de... Puta que... Meu Deus. Pela escuridão suprema de Hyakkys. Isso porque ele comeu Lascou todos os muito. orbes. E a Misha perguntou o que vai acontecer com Perdemos eles. família. E o Bjorn se lembra dessa merda. A Fenda do Mal. Um golpe supremo que o Hyakkys ativa quando absorve todas as 10 esferas dele. O tempo limite é de 45 minutos no jogo. Se não puder escapar da área do efeito dentro desse tempo, você morre instantaneamente. A característica especial é que, independente da sua localização, será puxado para o centro do andar. O pessoal que estava fugindo foi puxado para o mesmo local. E o Bjorn percebeu que tem por volta de 200 exploradores restando. Dentre eles, somente 20 do clã de Jarwy. E o pessoal do clã, obviamente, estava culpando os exploradores que fizeram aquilo, dizendo que todos morreram por culpa deles. E o clã de Jarwy falou que não vai mais ajudar ninguém. Até que um dos exploradores... Oxi! E as pessoas que pagaram e não roubaram? Essa pessoa que pagou vai receber os equipamentos de volta? Não vai! Ele disse que leu num texto antigo que eles têm um tempo limite pra sair daqui. Eles têm de correr 5 quilômetros pra se livrar da maldição. Ó, tá certo. Que, surpreendentemente, ele tá certo. O problema é que os clones do Hyakkys e os espíritos do caos vão persegui-los e tentar impedir que eles façam isso. Só que mais da metade das pessoas já foram embora. É claro que eles não vão apostar numa possibilidade tão baixa. Vão apostar numa coisa que tem uma chance maior de acontecer. Daí ele se aproximou do irmão da Misha, perguntando se então ele pegou a essência do Orc Herói, não foi? E o irmão dela perguntou como que ele sabe disso. O Bjorn pensou que a primeira aposta foi um sucesso. E nesse momento, o vice-capitão do clã de Jarwy, Ras McGlane, percebeu É verdade, todo mundo do andar se juntou, né? Todo mundo tava nos arredores. São pouquíssimas forças agora. Quando a revolta aconteceu, muitos guerreiros morreram. E o Hyak absorveu suas esferas também. E o mago perguntou o que o McGlane vai fazer agora. Se estudou o suficiente sobre o Hyakkys, deveria saber que estão ficando sem tempo. E o McGlane sabe que a falta de guerreiros é muito complicada. Eles não vão conseguir limpar o caminho somente com isso. E os únicos 2 guerreiros que sobraram... Será que o Prota dá? E um lanceiro. Ou seja, lá ele também, mas tá falando dar uma ajudinha. Ninguém pra ficar na retaguarda. Se eles tivessem somente uma pessoa pra agir como defesa. Até que o Bjorn apareceu dizendo que abriria o caminho. E o McGlane perguntou quem que é esse cara. O mago disse que é colega de equipe da irmã mais nova do Karlstein, mas ele tá pedindo pela essência do Orc Herói pra fazer esse trabalho. Disse que abriria o caminho se pegasse ela. E nesse momento, o McGlane usou seu instinto de sobrevivência, que ilumina qualquer alvo que ativa seu instinto de sobrevivência. E o Bjorn tava brilhando que nem uma estrela. O McGlane sabe que sua habilidade o salvou em incontáveis situações perigosas. E ele sabe que o Bjorn é a chave pra saírem dessa situação. E o Bjorn pensou que a sua segunda aposta foi um sucesso. E o McGlane se apresentou perguntando quem disse para o Bjorn que estavam atrás da essência do Orc Herói. Ele falou que apenas presumiu, porque um clã de larga escala estava no 3º andar destruindo o habitat dos orcs. E eles não teriam vindo aqui com tantos suprimentos se estivessem apenas atrás do orc guerreiro. O que quer dizer que eles tinham outro objetivo. O Orc Herói, um monstro de 5º rank. Ele é um tipo de chefe oculto que é invocado... 5º rank no 3º andar? Quando você oferece 777 cristais mágicos ao grande orc guerreiro no altar no meio do habitat. E o motivo pelo qual eles tinham tantos suprimentos foi para se preparar para uma rara chance de que o Lord Orc pudesse aparecer. E o Bjorn falou que já que eles têm tantos suprimentos, não se encontraram com ele ainda. O McGlane falou que ele é bem inteligente e perguntou por qual motivo precisam dele então. E ele respondeu que é um bárbaro com o selo do imortal. Possui a essência vampírica e a do golem de corpo. O McGlane falou que não precisa de mais detalhes. Significa que ele consegue...
Só o básico, Suprota, só o básico. Lutar enquanto toma poções. Só que não, né? Deu pra entender a ironia. Terceiro andar. Comparado com os outros guerreiros, ele é incrível. Então McGlane falou que vai investir nele. Mas o Karlstein falou que a essência foi solicitada por um nobre. O McGlane falou que já chega. Podem apenas dizer que a essência não foi encontrada. Investir no Bjorn definitivamente vale a pena. Vão conseguir sair vivos daqui. Então pediu pro Karlstein trazer a essência. É explicado que há 3 orcs heróis que são invocados com o sacrifício dos cristais mágicos. Cada um deles é um monstro nomeado. Em outras palavras... Oxe, parece que é o cara lá do... Daquele jogo de luta, esqueci o nome. É Street Fighter? Não lembro. São mutantes avançados, com essências que são um pé no saco pra lidar. Só que o cabelo é amarelo, né? Não preto. De ataque, mesmo que seja apenas monstros de 5º rank. Normalmente são chamados de 3 orcs irmãos. Cada um deles dropa uma essência de cor diferente. O Danish dropa a essência vermelha, com o grito da paixão. Velta dropa a essência azul, com a bandeira do espírito de luta. E Targas... Ok, legal os nomes, mas o que eles fazem? Dropa uma essência verde com a habilidade em que a sua de grito é baseada. E ele pegou exatamente essa, a essência verde. Isso faz o Bjorn... Ok, faz sentido, né? É a única que explicou a habilidade, é a única que vai ser utilizada na obra. Ok. Como se algo bem ruim estivesse prestes a acontecer. E ele absorveu a essência do orc herói, conseguindo mais de uma pergunta. 35 de agilidade, 40 de espírito de luta, 20 de resistência física e 30 de endurecimento ósseo. Ele consegue sentir o poder fervendo dentro dele. Talvez seja por conta do espírito de luta, mas ele quer usar logo esse poder. E McGlane falou pra tirar o equipamento e usar isso aqui, pergaminhos e poções. E o Bjorn falou pra Misha cuidar dos seus equipamentos. Ele usou o pergaminho de defesa de ataque físico, de suporte de concentração, suporte de regeneração e reforço de força. Mas assim a armadura não diminui a defesa? E lágrimas espirituais. Ele tomou tudo de uma vez, moleque. Daí recebeu o espírito da proteção dos sacerdotes. Se bem que a armadura do Proto já deve estar toda lascada depois de tanto tempo de corrosão. Chamas da regeneração e caixão do sacrifício. Por último, ele receberia o proprietário do sangue, que era a habilidade do Karlstein. Ele conseguiu o corrupto, que faz com que os atributos máximos da essência comecem a reduzir em 1. Só que todas as habilidades ativas vão aumentar em 1,5 vezes. E o Bjorn falou que poderiam partir. Daí ele usou a habilidade da nova essência dele, a gigantificação. O corpo dele aumentou muito de tamanho, assim como o valor de atração e os atributos corporais. Mas como o Hulk, os calções teve que ficar, senão ia dar bosta. Ele tava no modo do orc heróico agora, só que ele ficou peladão, filho. Nem como o Hulk. Aí sim, agora vi vantagem. A Misha falou, oh meu Deus, senhor. E o pessoal falou que ele é... Ela não reclamou. Não reclamou. Se bem que estão na vantagem, né? Na vantagem não, estão agora igualados, já que ele também viu ela pelada, já que ele tirou a roupa dela. Realmente um monstro. O McGlane falou pra trazerem algumas capas pra cobrir o menino. E o Bjorn pensou que agora ele estava pronto pra avançar. O McGlane falou que eles têm 30 minutos restando. Perguntou se ele vai conseguir. Tem uma peça pra não ter tentado esconder, é porque não dava. Rapaz. Ele respondeu que é claro que sim. E ele gritou, Verrela, porra! Nada era impossível pra ele agora. E ele saiu correndo junto da marcha do clã de Jarwe. Atrás dele tinham 23 membros do clã e 40 exploradores do terceiro andar. Pelo julgamento do McGlane, eles não estão pagando com seus equipamentos, mas sim com suas vidas também. Isso porque o Bjorn também usou o selo sacrificial. Ele tá com tanto poder dentro dele que sente que pode destruir qualquer coisa. Então ele a versão mais forte do Proto até agora, fácil. Partiu pra cima do Hyakis e das suas miniaturas. Os pequenininhos não eram nada. A anterior era lá ele. naquela confusão depois que ela foi preso. Destruiu os clones na porrada. Mas os clones são autodestrutivos que causam dano aos oponentes que os matam. Mas tudo que ele tem que fazer é proteger o seu coração graças à essência vampírica. É verdade. Se ele tiver o seu coração batendo, estará vivo. E o McGlane falou que isso foi muito perigoso. O cara dá meia panturrilha. E falou pra tomar mais cuidado da próxima. O Bjorn sabe que com a gigantificação ativa, a probabilidade de atrair monstros aumenta com o valor de atração baseado no tamanho que você tem. E já que os bárbaros são grandes por natureza, ele ficou enorme. Ele está perfeitamente provocativo nesse momento. Por isso que todo mundo que tá atrás dele tá em segurança, porque vão focar nele. E nesse momento o Karlstein atacou uma criatura e recebeu o reflexo de dano. E perguntou o que os sacerdotes estão fazendo. Tinham de curá-lo. Mas o Bjorn falou pra parar de se machucar.
machucar à toa, idiota! Ele precisa ser o único da vanguarda. E quando ele chegou a 50% de vida, todos os seus atributos de resistência e tolerância aumentaram devido à habilidade do caminho do herói. E quando ele atinge Muito somente brabo. 20% de vida, maximiza os efeitos dessa habilidade. Ou seja, para usar isso do melhor jeito possível, ninguém tinha de vir para a vanguarda. Ele lidaria com tudo sozinho. E o Herner Sion, o mago, Mas vai continuar perdendo vida, então é bom ir com calma, Protinha. falou que esse Ela maximiza, não anula. É diferente. homem foi uma bela escolha do vice-capitão. Mas o Carlstein pensou que se ele ataca uma vez, sofre uma dor horrível. Por isso que ele tem que ficar aqui atrás que nem um idiota. Mas ele se perguntou quem que é esse homem. Achou que fosse apenas um idiota explorador do terceiro andar que estava saindo com a irmã dele. Não era nada mais do que um guerreiro bárbaro comum. Mas agora percebeu quão diferente o Bjorn é. Ele simplesmente não tá hesitando nessa situação e continua caminhando pra frente. E o pessoal falou que esse cara seria ótimo pro clã deles, viu? Dizendo que o vice-capitão com certeza tem um ótimo olho. E perguntaram se alguém sabe o nome desse cara. Bom, não importa agora. Bigorna! Ele vai continuar correndo. E a Misha não respondeu as perguntas, obviamente. E o Herner Sion falou que se Vulcan, que era chamado de herói dentre todos os bárbaros, retornasse, acha que é assim que ele se pareceria, com o Bjorn. E eles já conseguiam ver o fim do labirinto. Já conseguiam ver a luz no fim do túnel. Então o efeito de campo Fenda do Mal foi desfeito. O Bjorn aí sim. estavam quase lá, só mais um pouco. E no momento que ele atravessou a zona da Fenda do Mal, o sistema disse que o personagem não tinha poder de alma o suficiente. Então, Como a história? identificação dele foi desfeita. Eles Ah, finalmente ok. puderam sair da área do Hyakis. Só que os caras que não conseguiram sair, bom, foram simplesmente evaporados. Tudo atrás Vixe! deles foi completamente destruído. Saíram na altura O certa. Johnny pensou que essa foi por pouco. O efeito de gigantificação acabou logo que eles saíram. É um milagre que tenham conseguido fazer isso a tempo. O McGlynn falou que essa foi muito boa, mas ainda tem de manter a guarda alta. E o Bjorn sabe que ele tem razão. Depois de escapar da Fenda do Mal, o golpe supremo que mata instantaneamente na primeira fase, um dos sobreviventes será escolhido como a presa. É uma chance em 15 de ser ele ou a Misha. E o Bjorn pensou que era improvável que fosse um deles. Só que daí a Misha Vai caiu no ser. chão dizendo que não conseguia se levantar mais. Isso porque ela foi escolhida como a presa. E ela caiu em estado de paralisia. E o Bjorn se perguntou por que logo Lascou. ela de todas as pessoas. E a Misha perguntou o que tá acontecendo com ela. E todo mundo tava encarando ela. Isso porque a pessoa atingida pelo debuff de presa será incapaz de se mover. E será o único alvo de Hyakis. Em outras palavras, Hyakis vai perseguir a presa até que ela morra. O McGlynn falou que é Meu uma pena Deus. que é a companheira dele. É claro que falou que protegeriam ela e perguntou se o Mas- Bjorn tem algum desejo de se juntar ao clã. Ele falou que não tem intenção de trabalhar pra ninguém no atual momento. O McGlynn falou que é uma pena. Não teria outra escolha se tivesse sido ele o escolhido como presa, não é? Enfim, esse é o fim do acordo deles. E espera vê-lo novamente na cidade. Tem certeza que o Bjorn vai sobreviver. Então pediu para que os sacerdotes abençoassem ele Ainda tô antes de dando uma partir, moral. esperando que isso Bravo, ajudasse esperava sua que eu só fugi o mais rápido possível. jornada. O Esperava Bjorn menos. agradeceu pela ajuda. O McGlynn falou pra garantir que saia vivo daqui, viu? Se eles morrerem, o bicho vai vir atrás deles, né? O Bjorn falou que isso é verdade. Desgraçados. Então eles vão embora. Então faltavam somente 15 minutos para o fechamento do labirinto. E novamente Hyakis despertou. 15 minutos, O Bjorn ok. tava correndo Dá pra muito, tentar. filho. Mas a Misha pensou que não é idiota. Ela sabe que o monstro tá atrás dela e não do Bjorn. Tem certeza que é por conta disso que todos estavam olhando pra ela daquele jeito. Além disso, até mesmo sua família, seu irmão, escolheu ignorá-la. A existência em si dela já é uma ameaça. A Misha falou que já fez bastante por ela. Desse jeito, vai morrer também. Eles nem são tão próximos assim. Se não fosse pelo Bjorn, ela Ela é sincera. Vamos ser sinceros de agora entre mim e ti. Ela falou várias vezes que pra matar o Prota. Ela falou isso, mesmo que seja na brincadeirinha, ela aceitaria. Mas ela também faria o mesmo pelo Bigorna. Ok. Ela pode ter sido até babaca, mas hipócrita ela não foi. já teria morrido. Além de que ela realizou seu sonho de infância graças a ele também. Mas o Bjorn falou É uma que é besta. engraçado. Ela não quer nem um pouco morrer e tá falando isso. Ele sabe que ela tá com medo de ser abandonada. A Misha falou que só não quer ser um fardo. O Bjorn perguntou se esse sentimento é mais importante que a vida. Oxi, como é que o Prota tá levando mochila se não tem nada aqui? Ah, é ela que tem a mochila. Agora entendi. A Misha falou que só não quer ser um fardo. O Bjorn perguntou se esse sentimento é mais importante que a vida dela e mandou parar de enrolar. Parece até que tá tentando testá-lo. Se ela quiser viver, é só pedir ajuda. Então pelo menos eles vão ter uma chance. A Misha pensou que entende o que ele tá Se tentando. fosse um anime agora, ia mandar um Tatseki, aquela frase lá que a Sakura fala quando o Naruto precisa de salvar a vila.
tentando dizer. Desde a floresta da bruxa em diante, o Bjorn mostrou o que precisavam fazer para sobreviver. Ela deve ter parecido uma bebê chorona. Desistir e dizer todas essas coisas miseráveis para alguém que tá tentando salvá-la. E a Misha falou que se o Bjorn salvá-la, vai segui-lo para sempre e ajudá-lo para sempre. O Bjorn falou que ela já disse isso antes. A Misha falou que então vai dar todo o dinheiro para ele. Ele falou que assim é melhor. Só que nesse momento, todos os buffs dos sacerdotes do clã de Jarro ia acabar. Tava chovendo em cima deles, o que quer dizer que o desgraçado tava na cola. E tinham vários espíritos. Mas também já acabou os buffs, significa que já passou um bom tempo. Perseguindo eles também. Deve estar quase. Bjorn usou novamente sua gigantificação. Isso já de novo? Seus atributos aumentavam. Ou seja, ele era bem mais rápido e seus passos eram mais largos. Com o tempo restante de alma que ele tem, ele conseguiria ficar de 2 a 3 minutos. E a Misha falou que faltavam exatamente 196 segundos pro andar fechar. E o Bjorn quanto é que isso é? Contar o tempo então. E o Bjorn teria de lutar tem o relógio. Eu pensei que não dava mesmo pra contar, então eles realmente ficaram 70 horas acordados. contra essas criaturas. Pensei que tinha sido distorção temporal que muitas pessoas sofrem por literalmente não ter contabilizado as horas. Elas não sabem exatamente quanto tempo passou. Nem todo mundo é um 5 da vida, que fica contando horas e horas e dá certinho. E massacrou todas elas com os socos mesmo. Era soco, chute, joelhada. E faltando 90 segundos, eles Cadê quase o boss? foram vaporizados pelo soco de Riak. Foi só falar. Isso quer dizer que ele já estava no alcance pra matá-los. Pelo menos os espíritos também foram mortos pelo sopro de Riakes. Agora tava bem mais fácil correr. Melhorou e piorou. O próprio monstro já tava ali tentando esmagá-los. Riak estava pronto pra devorar os dois. E o Bjorn falou que vai salvá-la daqui. A Misha falou que não vale a pena ser salva. Mas o Bjorn disse que fez uma promessa. E quanto ao dinheiro dele... Arminha pronta! Parece uma coisa pra pôr pau dentro. E o anel do espírito do Só que gelo, mais pelo amor de estilizada. Deus. A Misha perguntou se ele vai morrer por conta de uma promessa. Mas o Bjorn falou que eles não vão morrer. Só que o próximo golpe de Riakes arrancou o braço dele. Mas se fosse necessário, iria, mas... ele mandou a Misha falar quanto tempo falta. Ela falou que faltam 60 segundos ainda. E eles estavam prestes a serem atingidos pelo sopro de Riakes. E o Bjorn precisava aguentar 1 minuto com o braço faltando. Escapar não era mais prejudica o equilíbrio e a velocidade, então realmente é prejudicial. Porque fazer os movimentos de correr, realmente ajuda muito na movimentação. Eles foram na direção da criatura para se esquivar do sopro dele. E ele continuou fazendo isso, se esquivando das garras e presas dele, até que o tempo acabasse. Quando faltavam 25 segundos, ele quase foi pisado. O impacto foi forte o suficiente para ele ser derrubado e quase morto. Coitada! Além de ter caído de uma altura gigante, ainda foi destroçada pelo corpo do prota. Pelo pisão de Riakes. E não no bom sentido. O timing foi perfeito pra gigantificação acabar, deixando ele pequeno o suficiente pra que se esquivasse do golpe. Aquele já era o fim. Então, faltando 10 segundos, ele se agarrou em Riakes, mordeu o couro dele pra ficar preso a ele quando faltassem somente 3 segundos. No último segundo, quando Riakes estava prestes a devorar os dois, o Bjorn falou pra esse pedação enorme de merda que já era tarde demais. Então o labirinto se fechou e todos foram teleportados diretamente para Rafdor. Que coisa boa. E todo mundo voltou ferrado pra cacete, sangrando, um monte de gente. E nós também vamos voltar pra tristeza, porque o mangá acabou. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Fico feliz que tenhas curtido. E estamos finalizando. Muito obrigado por ter assistido, agradeço bastante. E vira membro! Isso ajuda demais o canal. Vira membro.